Dado o formato dos nossos grupos de estudo de psicologia clínica, a cada encontro a gente tem algum tipo de material para meio que fundamentar as nossas conversas, discussões e tudo mais. Então pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser um artigo, mas sempre tem alguma coisa para a gente comentar. E enquanto eu estava assistindo o último material que a gente utilizou, que foi o filme Filho de Mil Homens, eu pensei, por que não tentar partilhar pelo menos as minhas impressões enquanto eu assistia essa obra, né? Para dar alguma forma de você que está assistindo ter algum contato com o grupo, mesmo não estando dentro do grupo. Daí eu decidi meio que criar esse quadro, digamos assim, leituras do grupo. Então, o que eu vou compartilhar aqui com vocês é algumas das minhas impressões enquanto eu assistia esse filme, Um Filho de Mil Homens. E se eu não me engano, as coisas que eu vou comentar são solidão, criação, cuidado e sofrimento, que são temas muito próximos da clínica psicológica, eu acredito. Uma das coisas que mais me atravessou logo no começo do filme foi a noção de solidão. Assim. Por muitos minutos o filme se dá a partir de um grande silêncio, ninguém fala. E a gente mal consegue ver o rosto daquele personagem que viria se apresentar como o protagonista da história, né? O Crisóstomo. Apesar disso, ou talvez justamente por isso, né, a gente pode notar solidão a partir dessa presença de uma falta. E eu acho que a falta mais relevante, talvez, seja o fato do Crisóstomo não ter um filho. Acho que dizendo de uma maneira melhor, ele é um pai sem filho. E a partir dessa meio que apresentação, ou forma que o filme apresenta essa noção de solidão, eu fiquei pensando que, independente do formato, seja ela uma coisa acompanhada ou não, a solidão sempre parte de uma alteridade, de uma diferença. Porque no começo da história, o Crisóstomo é um pai sem filho. E por estar nessa posição, ele faz o que é possível para ele. Ele primeiro pede. E eu acho interessante porque o próprio filme frisa isso, né? O filme anuncia que quem tanto pede o que lhe pertence, assim o mundo convence. E eu acho interessante porque isso soa como um ditado, né? E talvez seja mesmo um ditado. Mas o Crisóstomo também não só pede, ele faz outra coisa, ele cria. E o modo dele de criar é a partir de uma costura. Ele costura uma criança. E assim, eu nem vou aqui agora me estender para falar que a palavra texto e linguagem etimologicamente vem de tecer, de costurar, mas o Crisóstomo cria um filho. E esse filho que ele cria atende ele. O que eu quero dizer é que o filho que ele costura, de certa forma, age como o Crisóstomo gostaria. Segue ele nas pescarias, escuta a concha lá que ele compartilha, aprende a ouvir onde tem peixe, aprecia a companhia do Crisóstomo. O Crisóstomo, inclusive, costura um sorriso nesse filho que ele cria, e em vários momentos, não só ele, como outros personagens anunciam, né, que você pode dizer qualquer coisa para ele, ele sempre vai sorrir. E uma coisa que eu acho interessante nessa costura criadora do Crisóstomo é que no momento que ele faz esse sorriso no filho que ele cria, logo em seguida ele chora, coisa que ele não faz muitas vezes, o que aponta para mim o tamanho da dor que está atravessando ele naquele momento. E o filme, para mim, mais de uma forma, sempre trabalha a partir desses contrastes, né? De falta de presença, dor e alegria. A cinematografia do filme, as imagens são bonitas, mas elas estão contando uma história de sofrimento. E esses contrastes, essas faltas, elas são tão presentes no filme que ele é dividido em capítulos, talvez pela inspiração da fonte dele, né? No caso, a obra, o livro. Mas em cada anúncio desses capítulos, ele
a tipografia, o texto é dividido por alguma coisa, sempre tem um espaço. A criação como coisa que surge a partir desses espaços de falta. Eu não sou muito bom nesses negócios de edição, mas se eu lembrar ou conseguir, eu coloco alguns exemplos disso acontecendo no filme. Esses espaços nos anúncios dos capítulos. Por não ter ninguém, o Crisóstomo cria, e quando ele cria dessa forma, a criação dele corresponde como ele espera, e até quando ele espera, né? Só que aí, no decorrer do filme, aparece outro tipo de solidão, outro tipo de diferença. E isso também surge a partir de outro dizer do filme, né? Que quando se sonha tão grande, a realidade atende. O filme trabalha muito com essa noção de criação. Porque, assim, de maneira talvez mais concreta, não sei se essa seria a melhor palavra, o desejo do Crisóstomo é ser pai. Então, o desejo do Crisóstomo é ter um filho para criar. Criação tanto no sentido inventivo da coisa, quanto no sentido de paternidade ou maternidade, de educar um filho, de orientar um filho, de ter essa relação. E aí, seja pelo destino ou acaso, né? O filme anuncia, um filho sem pai é entregue a Crisóstomo. E eu acho interessante isso, porque é justamente a falta dos dois que proporciona o encontro. Porque ele é um pai sem filho e ele é entregue um filho sem pai. E quando isso acontece, a falta do Crisóstomo se torna diferente. Porque tem outro tipo de filho agora, digamos, um filho de carne, né? E eu digo que a falta é diferente porque o menino não sorri para tudo, porque ele tá triste. E o menino também não se dispõe a escutar a concha como o Crisóstomo oferece e espera que ele faça. O filho não gosta de banho gelado, ele não parece gostar muito de ter que andar uma grande distância para ir para o colégio. Ele também faz o Crisóstomo ir para a igreja nos domingos, e a igreja que é um lugar que resguarda sofrimento para o Crisóstomo, né? E ele também não aceita o toque de carinho do Crisóstomo, pelo menos nesse começo do encontro. E para mim, há nessa relação outra faceta da solidão, dessa diferença. Porque na presença do outro, a gente não tem o poder de necessariamente determinar todas as coisas. Enquanto sem filho, o Crisóstomo cria um e esse faz e atende ele como ele quer, menos no fato dele ser uma criança de carne. Só que ao ter um filho de carne, esse não necessariamente o atende como ele gostaria, talvez, pelo menos no primeiro momento, mas é um filho. Por isso que eu disse, né, antes que para mim a solidão, independente do formato, sempre se dá a partir de uma alteridade ou diferença, sempre se dá num espaço de falta, numa espécie de falta, incompletude. Inclusive o menino, né, o Camilo, o nome dele, não parece a princípio gostar da comida do Crisóstomo. E ele pergunta se ele não teria o geleia de jabuticaba. E o homem diz que não, mas ele tem pé. E pé de quê, né? Pé de jabuticaba. E eu acho interessante porque o Crisóstomo, por ter pé de jabuticaba, diz que ele faz a geleia pro menino, já que ele quer. E aí, durante essa fazeção, o menino pergunta por que ele não compra o pote de geleia já pronto. E o Crisóstomo responde, porque eu sei fazer. E mais uma vez, essa noção de criação é muito forte no filme para mim. Seja na imaginação, que eu acho que é a primeira forma de criação e talvez a mais forte de todas, já que pela relação dele com a concha, né, o Crisóstomo de certa forma cria realidades. Seja na concretude, porque meio que o maior desejo do Crisóstomo é ser pai, é criar um filho. E no fim dessa cena, o Crisóstomo acaba criando, no caso, criando geleia pro filho. E eu confesso que para mim, o meu personagem favorito de toda essa história é justamente a geleia, e eu espero que enquanto eu vá apresentando esses meus comentários, essas minhas impressões, isso se torne mais claro do porquê, né? Porque a geleia, ela aparece repetidamente no filme. A geleia aparece de novo junto da Isaura, né? Outra personagem da história. Que, por ter tido a sua ferida, ela tem medo até da possibilidade de toque, assim, qualquer tipo de contato. A ponto de ter até mesmo dificuldade de comer. Mas quando o Crisóstomo diz para Isaura que foi ele que fez a geleia e oferece para ela, ela se arrisca a comer.
a partir desse contato, indireto talvez, da criação, ela acaba aceitando o convite do risco e come a geleia. E ela parece apreciar tanto o sabor dessa criação que ela acaba comendo a geleia toda. E aí o Camilo, o filho, ele chega e vê a geleia que ele achava que era dele, ou para ele, toda comida, e ele sente uma espécie de perda, parece. Só que, de pronto, assim, o Crisóstomo diz que ele faz mais, ele faz para os dois. E eu acho isso interessante porque aí a criação do Crisóstomo abarca a falta dos dois. E por isso tudo ser criação, ele faz isso sem comprar. Porque criação não se compra. Porque a compra tem uma relação com o consumo e criar não corresponde diretamente a isso. Não é necessário se comprar quando se cria. E eu acho isso interessante porque parece que a Isaura, em mais de um sentido, naquele momento, ela não conseguia ter espaço para criar, como o Crisóstomo parece que tem. E eu falo que naquele momento porque ela já teve em outro momento anterior, né? Antes ela escrevia histórias, imagens, poesias, ela tinha os seus cadernos que ela anotava as coisas, criava as coisas. Inclusive a mãe dela não aprovava muito esse comportamento da filha. Mas, desde que ela foi forçada a sentar nos cadernos e ter a sua ferida, ela nunca mais criou. E a relação dela com essas coisas é tão diferente nesse presente da história, né? Que, por ela ter notado que comeu a geleia, que ela acreditou que fosse só para o menino, ela meio que parece sentir em dívida, assim. Tanto que ela compra um pote de geleia e entrega para o menino dizendo: aqui para compensar o outro dia, né? E aí o menino pega a geleia do pote, experimenta e ele fala: é boa, mas o meu pai faz melhor. No filme tem várias cenas onde é apontada ou apresentada nessa diferença entre aquilo que é criado e aquilo que é comprado. Outra cena disso, por exemplo, é o avô do menino, do Camilo, ele comprava peixe enlatado, né? E aí, enquanto ele tá fazendo a receita do peixe enlatado, ele fala que não é tão bom quanto da quando sua avó fazia, mas dá pro gasto. E quando o Camilo come o peixe pescado por Crisóstomo e feito por ele fala que é melhor do que o enlatado. Mas assim, tem várias outras cenas onde essa diferença entre aquilo que é comprado e aquilo que é criado aparece, né? Mas, voltando para o meu personagem favorito da história, né? A Geleia. Um fato interessante que eu acho é que depois disso, no caso, depois da Isaura se permitir a comer a geleia, né? Criação de Crisóstomo, a Isaura ela própria volta e retoma a própria criação dela, né? A escrita, ela volta a escrever. Então, falei de solidão, falei de criação. Outra questão que me atravessou muito enquanto eu assisti o filme foi a noção de cuidado. Eu acho que a ideia de cuidado ela é uma das coisas muito difíceis de comentar porque me parece que é uma daquelas coisas que se dá a partir de várias perspectivas, onde a maioria das pessoas está tão entrelaçada a essas noções que é até mesmo difícil ter outro tipo de relação ou ideia com a noção de cuidado. E a profissão do psicólogo, né, sendo atrelada a uma espécie de cuidado, é muito atravessada por isso também. A ideia de cuidado aparece no filme de várias formas, mas uma que eu acho mais aguda é na figura da pequena mulher, porque apresenta a noção de que cuidar de alguém, mas não estando disposto a se aproximar da posição desse outro, pode não ser cura. Na verdade, pode ser uma doença, pode causar sofrimento. Porque as mulheres grandes que se colocam na posição de cuidadoras da pequena mulher acreditam que sabem o que seria melhor ou bom para a vida dela. E por elas acreditarem que sabem, elas não têm espaço para escutar o que seria uma boa vida para a própria mulher. E, em geral, para legitimar esse tipo de cuidado, a gente vai na direção de algum discurso ou do detentor de algum discurso que exerce algum tipo de poder, né? Tá em alguma posição de poder. No caso dessas mulheres grandes, elas vão na direção de uma médica. E eu acho interessante esse diálogo entre as mulheres e a médica porque
Primeiro de uma maneira mais indireta e cada vez mais direta, a médica tenta apontar a relação dessas mulheres com o cuidado. Por exemplo, ela começa dizendo que apesar dessas mulheres serem grandes, elas também são mulheres como qualquer outra mulher, inclusive a pequena mulher. Ou seja, ela está relembrando as mulheres que elas estão numa posição de igualdade. Ela também faz isso quando ela relembra as mulheres grandes que a, a Nana, porque elas se referem assim, a pequena mulher, na verdade, tem nome. É Fátima o nome dela. E outra parte do diálogo delas que eu acho interessante é que as mulheres grandes falam que isso não é normal, né? E aí, quando a médica é defrontada com isso, no caso, a existência de uma pessoa normal, ela diz: Olha, eu atendo muita gente aqui nesse consultório, mas eu acho que eu nunca vi uma. Outra coisa que eu acho notável nesse diálogo é que, digamos, o laudo médico, a prescrição médica da doutora para as mulheres grandes é basicamente irem cuidar das próprias vidas. E é interessante isso para mim porque o cuidado é que supostamente fazem essas mulheres tentarem de maneira interventiva e não solicitada, inclusive, cuidar da vida da Fátima. A última coisa que eu queria comentar aqui nesse vídeo é em relação à questão do sofrimento. O sofrimento no filme é apresentado a partir de várias formas, de vários modos, mas eu queria aqui tentar comentar só uma faceta dessa noção, né? Que é uma coisa meio, talvez, difícil de apresentar ou difícil de contextualizar, porque pode parecer ao mesmo tempo óbvia e paradoxal. Porque talvez não exista nada mais visceral, mais na carne, seja na carne do corpo ou na carne da alma, quanto o sofrimento. A gente nasce, por exemplo, chorando, né? Mas, mesmo assim, a gente pode fazer ou transladar pela vida, seguir pela existência, sem necessariamente saber sofrer. No filme, primeiro para Isaura, depois para o Antonino, o Crisóstomo apresenta a forma dele de lidar com o sofrimento. Ele grita para o mar. E ele faz isso porque, ele diz, o mar não julga a gente. A Isaura, a partir das palavras do Crisóstomo, logo pega a coisa e consegue gritar. E eu acho essa cena muito interessante porque o Crisóstomo ainda tá explicando para ela, ele nem terminou de falar e ela já grita, ela consegue. O Crisóstomo meio até se surpreende, assustado com o movimento dela. Tão rápido ela conseguiu alcançar esse grito. E gritar, assim como o choro, é algo que a gente basicamente também nasce fazendo. Mas isso não quer dizer que a gente saiba fazer isso, ou lidar com isso, ou experienciar isso. Eu comento isso porque o outro personagem que o Crisóstomo apresenta, essa, digamos, metodologia dele do grito, o Antonino, ele, no primeiro momento, não consegue. Ele não consegue gritar. Na cena, ele primeiro assiste o Crisóstomo fazendo e a Isaura fazendo. Quando ele vê, ele também se assusta surpreendido. Como se ele tivesse, a partir de um vislumbre, deslumbrado uma impossibilidade se manifestar pelo outro, né? E aí, em seguida, ele tenta, mas não consegue fazer o grito sair. E aí o Crisóstomo, sem palavras, ele toca no peito do rapaz e ele tenta de novo e aí ele consegue. Ele grita, enquanto grita chora, mas parece que acontece alguma coisa durante e depois desse grito. A sensação que me dá enquanto eu assisti é como se ele tivesse diminuído algum tipo de peso, encontrado algum tipo de leveza ou relaxamento, assim, apesar do sofrimento do grito. Porque ele deita logo em seguida no colo de Isaura e parece que ele quase dorme. E eu acho. E para mim isso tudo é muito notável porque, até mesmo para aprender a dar o grito do nosso sofrimento, a gente precisa da imensidão do mar, que não julga, de exemplos que foram da Isaura, por exemplo, né? E do toque que dá espaço e permite a gente tentar de novo e de novo, que foi o que o movimento do Crisóstomo fez. E eu acho que a clínica psicológica, ela pode ser espaço para essa possibilidade. E é meio que por isso que no nosso grupo a gente comenta vários tipos de mídia, né? Para, a partir
dessas coisas que nos atravessam enquanto a gente assiste, enquanto a gente lê, enquanto a gente conversa, a gente poder refletir a respeito de questões da clínica. E eu acho que se eu fosse um youtuber mais profissional, seria esse momento que eu falaria, tá aqui o link para você se inscrever nos nossos grupos. Mas no momento os nossos grupos de estudo estão fechados. A gente ainda tem vagas no nosso grupo de supervisão, e aí se você quiser, pode se inscrever no link que está na descrição. E se você tiver interesse na possibilidade de participar nos nossos futuros grupos de estudo, você pode seguir a gente aqui ou no Instagram, que a gente com certeza, quando a possibilidade se anunciar, vai apresentar. Como eu falei, a intenção desse vídeo é poder ter algum tipo de espaço para compartilhar coisas que acontecem no nosso grupo com pessoas que ainda não participam. Então, se você assistiu o filme ou leu o livro, O Filho de Mil Homens, tá aqui o convite para você comentar as suas impressões ou as suas impressões das minhas impressões para a gente poder dialogar, conversar, se for do seu interesse. É doido porque só tem duas coisas no mundo que me fazem assistir filme. É a minha namorada e o grupo de estudo.